pessoal, meu nome é Cássia, sou aluna do PET Elétrica e nesse vídeo nós vamos aprender um pouco sobre a lei de Faraday, uma lei muito importante para engenharia elétrica, uma lei importante para o eletromagnetismo e é uma das equações de Maxwell. Bom, a lei de Faraday também é conhecida como lei de Faraday-Newman-Lenz ou também como lei da indução eletromagnética. Ela foi estabelecida por Michael Faraday, um físico e químico, no ano de 1831. Por meio de vários experimentos, ele descobriu o fenômeno da indução eletromagnética. Algum tempo depois, Franz Ernst Newman formulou matematicamente essa lei. Henrik Lenz fez a última contribuição em 1834, adicionando um sinal negativo na fórmula para representar o sentido da corrente elétrica induzida. Essa é uma das leis fundamentais do eletromagnetismo, e é por conta dela que podemos ter, por exemplo, produção de energia elétrica em larga escala. Para começar a entender a lei de Faraday, primeiro nós vamos falar sobre fluxo magnético. O fluxo é uma grandeza escalar que mede a quantidade de linhas de campo magnético que atravessam uma área que é fechada. O fluxo também depende do ângulo que é formado entre o campo magnético e a reta normal da área, como podemos ver nessa imagem. Assim, o fluxo pode ser dado como o campo magnético, que é dado em Tesla, vezes a área, dada em metros quadrados, vezes o cosseno do ângulo formado entre o campo magnético e a normal da área. Bom, o que a lei de Faraday diz então? Ela diz que o surgimento de correntes elétricas depende da mudança do fluxo magnético no intervalo de tempo, dependendo do número de espiras, e o resultado é igual a um potencial que é chamado de força eletromotriz induzida. O sinal negativo que aparece na fórmula é devido ao princípio da conservação de energia e nos permite saber o sentido da corrente elétrica induzida. Esse sinal indica que o sentido da força eletromotriz induzida é em oposição à variação do fluxo magnético. Um experimento onde é possível observar a lei de Lenz é um ímã se aproximando de uma espira. Quanto mais próximo da espira, maior o fluxo que atravessa. Quanto mais distante, menos linhas de campo magnético atravessam. Assim, o fluxo é menor. Outro ponto importante é que a variação de fluxo induz uma corrente e o campo magnético criado pela corrente induzida surge para anular o fluxo magnético através da espira. Nós podemos observar o sentido da corrente induzida e do campo criado a partir da regra de Ampère, que é também conhecida como a regra da mão direita, onde o polegar indica o sentido da corrente induzida e os outros dedos da mão indicam o sentido do campo magnético criado pela corrente induzida. A lei de Faraday permitiu a criação de várias tecnologias que utilizamos hoje, como os motores, os geradores de energia e transformadores. Agora, nós iremos fazer um exercício. Um pequeno ímã permanente de 10 milímetros de diâmetro produz um campo de 100 militesla. O campo diminui rapidamente com a distância e é insignificante a mais de 1 milímetro da superfície. Se esse ímã se move numa velocidade de 1 metro por segundo, através de uma bobina de 100 voltas, de comprimento 1 milímetro e diâmetro pouco maior que o ímã, qual é a fém induzida? Bom, aqui nós precisamos analisar dois casos separadamente. O caso onde o ímã está dentro da bobina e o caso onde o ímã está do lado de fora. No caso onde o ímã está do lado de fora, nós podemos assumir que o fluxo é zero, porque
o campo diminui rapidamente a 1 milímetro de distância, como diz o enunciado. Agora, fazendo o cálculo para quando o ímã está dentro da bobina, nós podemos considerar que o campo magnético é sempre ortogonal, já que o enunciado diz que a bobina tem diâmetro pouco maior que o ímã. Assim, o ímã está bem ajustado dentro da bobina e nós podemos considerar que o campo é sempre ortogonal. Fazendo os cálculos. Primeiro, a velocidade, ele diz que é de 1 metro por segundo, que pode ser escrito também como 1000 milímetros por segundo. Assim, cada 1 milímetro de comprimento da bobina se move a 1 milissegundo. Aplicando a lei de Faraday, que nos diz que a fé induzida é igual a menos n vezes a variação do fluxo dividido pela variação do tempo, nós temos que a φ é igual a menos o número de voltas vezes a intensidade do campo vezes a área vezes o cosseno de θ dividido pela variação do tempo. Utilizando o que a gente tem aqui no problema, nós sabemos que o cosseno de θ vai ser 1, já que é ortogonal, e a área nós vamos substituir por πr². Assim, substituindo por valores numéricos, nós temos que a φ é dado por menos 100, que é o número de voltas, vezes 100 militeslas, vezes o π, vezes o raio, que é 5 milímetros, já que ele diz que o raio é de 10 milímetros, o diâmetro é de 10 milímetros, dividido pela variação do tempo, que é 1 milissegundo. Fazendo os cálculos, nós podemos chegar que a fé induzida, nesse caso, é de 0,78 volts. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Assista as outras aulas do nosso canal e siga também o canal do PET Elétrica. Muito obrigada pela atenção. Até mais!